Senhoras e senhores, agradecemos as vossas presenças e damos-lhes as boas-vindas. Com o intuito de promover a qualificação e a integração da classe contábil, o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará realiza hoje o 5º Fórum de SPED, através de sua Comissão de Normas Técnicas e Procedimentos relativos ao SPED. Este evento foi organizado com o objetivo de proporcionar um ambiente de discussão, trocas de experiências e novas oportunidades para a classe contábil, inspirar a busca pela excelência. Nesse evento, nós contamos com o apoio da Fortes Tecnologia em Sistemas e da Universidade Federal do Ceará, da Solute Certificação Digital, I4 Auditoria Digital e POG, Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Neste momento, solicitamos a todos que fiquem atentos à nossa palestra que virá a seguir. Reconhecemos aqui e registramos agradecidamente as presenças das seguintes autoridades que se identificaram para este cerimonial. Reconhecemos a presença do conselheiro Israel Frota, a senhora Patrícia Alves, coordenadora da comissão de SPED, o senhor Edgar Madruga, que será o nosso palestrante, e ao senhor Rondinelli Rodrigues, coordenador da comissão trabalhista. E para a abertura oficial deste evento, convido a usar da palavra a senhora Patrícia Alves, coordenadora da comissão de SPED. Boa noite a todos. Quando a gente chega numa casa nova é tudo estranho, né? A gente não sabe por onde entra, como é que senta, onde é que está tudo. A gente sempre é acostumado a fazer nossa parte na nossa casa, né? No CRC. E excepcionalmente esse ano a gente está aqui com o fórum na FEAC, que para muitos é uma volta, né, para quem é formado aqui na casa, assim como eu, então já tenho outro lado sentimental. E muito feliz de estarmos aqui e termos esse final de semana somente de aprendizagem, tudo voltado para a nossa classe. Tá? Muitíssimo obrigada e aproveitem a noite. Iniciamos o nosso evento com a palestra de título Bloco K. Antes de anunciar a palavra do palestrante, faremos a leitura de seu currículo. Professor Edgar Madruga é professor e auditor, administrador de empresas, pós-graduado em informática pericial, especialista em empreendedorismo tributário e inovação fiscal, coordenador do MBA em Contabilidade e Direito Tributário e do MBA em Administração e Contabilidade Pública, ambos no Instituto de Pós-Graduação em POG. Ele é coautor do livro SPED e Sistemas de Informação e do livro Contabilidade e Gestão de Tributos, ambos da editora Fiscosoft, e colaborador do livro Big Brother Tax, do professor Roberto Dias Duarte. Autor do blog do SPED e do blog do Madruga. Palestrante e professor da Cefaz. Com a palavra, o senhor Edgar Madruga. Boa noite. Agradecer a Deus, acima de tudo, a oportunidade de estar mais uma vez compartilhando conhecimento. A Ele toda a honra, toda a glória. E aí eu tomo a liberdade de pedir a Ele que abençoe não somente hoje, essa noite, mas abençoe esse evento, que seja um evento maravilhoso a nível de compartilhamento de conhecimento, de oportunidades. Enfim, senhores, vamos lá. Eu tenho uma história de colocar adaptação tecnológica, mas na verdade eu queria começar por esse slide, que é um dos slides que eu mais gosto. Dessa imagenzinha que está aqui. Isso já foi um HD com a capacidade de 5 megas. Isso já foi o the best of the best em tecnologia no ano de 1956. Essa data, guardem, 1956. Guardem essa data. Por quê? Muita coisa aconteceu de 56 para cá em tecnologias, né? Em capacidade de armazenamento, está ali a imagem, nos colocando esse processo evolutivo, né? Nossos micro SDs aí, né? A da imagem está com 128. Ô, coitado, já tem coisa melhor. Mas o que veio de transformação? Muita coisa. Sobre o tema da nossa palestra, Bloco K. Vamos começar a fazer uma primeira discussão de quem seriam os contribuintes obrigados.
Ela tem umas pegadinhas, tem uns negocinhos. Então vamos entender um pouquinho quem são os contribuintes obrigados ao Bloco K? Como assim, Edgar? Tem gente obrigada? Primeiro, vamos embora usar dois ajustes, duas normas técnicas. Tá? Ajuste NF número 8 de 2015, que fez o quê? Adiou pela primeira vez a obrigatoriedade. Adiou para quando? Adiou para janeiro de 2017. Aí no dia 9 de novembro, literalmente faltando 21 dias para o início da obrigatoriedade, o que acontece? É publicado uma nova normativa que vai exatamente provocar uma, aspas, nova prorrogação. Bloco K foi adiado novamente. E qual foi nossas reações? Continuaram a revisar os processos, os procedimentos, os métodos, não foram, né? Vou tomar cerveja. Faz algo parecido com esse cara aí, ó. O som eu já soube que não vai ter, mas está lá com legenda e por trás está tendo um bate-estaca, tá bom? Ele está no meio de uma boate, numa festa. Imagine o... Está comendo solto, olha lá. Era isso que deveria só de som. E o coitado preocupado com o Bloco K. Pense num ser humano feliz. E a gente viu muito isso aonde? Redes sociais, né? Elas explodem, né? Quase que uma comemoração, quase que um ganho de um campeonato. Não muito diferente desse cidadão. Mas que adiamento foi esse? Vamos dar uma de Jack aqui agora. Vamos fazer isso por partes. Primeira delimitação. Empresas que faturam acima de 300 milhões, ok? Ok, senhores e senhoras? Ponto de corte, 300 milhões. Indústrias. Então, 2 pontos de corte. O que são? Tem que ser indústria e faturando quanto? 300 milhões. Janeiro de 2017 manteve, mas manteve o que de obrigatoriedade para eles? Os estoques. Esses dois registrinhos que estão aqui, ó, K200 e K280, é o estoque. Basicamente é o seu inventário, que é o K200, seu inventário, que você mandava anualmente, passa a você ter que mandar o quê? Mensalmente. E o K280 é o quê, professor? Eles inventaram uma maluquicezinha que permite, em vez de você retificar o arquivo, K280 é isso. Em vez de você retificar o arquivo, você pode dizer, olha, eu fiz um apontamento do meu estoque errado. E aí você pode fazer um ajuste. Entenderam o que é já K280, não? Olha bem, eu não preciso retificar o meu inventário, por exemplo, que eu informei em março. Eu vou apenas dizer, olha, lá em março, eu fiz uma bobagem, o estoque foi maior ou menor. Entenderam a ideia? Basicamente, então já tem empresa entregando Bloco K? Qual é a resposta? Sim. Estão entregando o quê? Estoques. E todas as demais informações, professor, do Bloco K, não estão mandando. Nesse momento, não estão obrigadas. Perfeito? Só que eu preciso olhar essa informação dessa obrigatoriedade sob 2 aspectos. Como é que eu garanto efetivamente o valor do meu estoque? A quantidade, na verdade não é valor, né? As quantidades do meu estoque. Se eu já não tiver revisado processos, procedimentos, para que isso seja efetivamente real. A experiência da gente fala que mesmo em empresa com 300 milhões de faturamento por ano, estão fazendo bobagem na área. Bem,
E aí quando é que começa a verdadeira festa, professor? Aquele bloco K que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, cheio de registro, K230, K235, K215. Oh! Todo aquele barafafá começa em janeiro de 2019. Pela primeira vez, por enquanto, né? É o que está na norma. Em janeiro de 2019, a turma das bebidas e do cigarro vai mandar um bloco K completo. Perfeito? Então estamos há 2 anos, praticamente assim, obviamente, estamos no meio do ano, estamos 1 ano e meio, né? Da primeira verdadeira obrigatoriedade. Estão vendo ali? E começa pelas bebidas e pelo cigarro, e aí 2020, o grupo 27 e 30 do KNAI, 2021, indústrias do 23, mais especificamente 294 e 295, e 2022, aí você bota todas as indústrias. Puxa, esse negócio ficou meio feio, não ficou não? Na prática é um adiamento, inclusive na época da a aprovação da normativa, meio jogue para frente para a gente ter tempo de não ficar adiando todas as horas. Essa foi a decisão, tá, gente? Na verdade, eles estão buscando, e hoje a gente acompanha o chamado GT48, que é um grupo de trabalho que representantes de todo o país, inclusive da Receita Federal, se reúnem lá dentro de um órgão chamado COTEP, que é ligado ao CONFAS. Já ouviram falar desses nomes dessas sopas de letrinha? É que, resumindo, é quem faz as leis. Põe todos os estados e o governo federal numa sala para tomar decisões a respeito de normas conjuntas. E existe um grupo que trata especificamente de escrituração fiscal, desse detalhe. E esse grupo, neste momento, está tratando de alterações do layout. Então vem uma parte aqui um pouco hipócrita de eu estar fazendo uma palestra de bloco K e ter que a seguinte sim. E vou ser muito direto a vocês. Quem ainda não implementou, segura. Segura por quê? Porque vai ter alteração do layout. Tá claro isso? O layout não está batido. Toda essa mudança que vocês estão vendo aí na tela, ela é decorrente exatamente da necessidade de estabelecer um prazo para que não haja novos adiamentos. Entenderam ou não? Bem, só tenha um cuidado com a minha afirmação. Mandar os estoques já significa que você tem que estar adotando outros procedimentos. Você está fazendo auditoria dos seus estoques? Você está fazendo auditoria dos seus, aspas, cadastros? A gente vai estabelecer, basicamente, premissas que você tem que ter para mandar hoje um inventário correto. Para você mandar hoje um inventário correto. E o que a gente conhece no mercado? Tudo bem, o completão, que é aquele prato completo com todos os requisitos, vai demorar. Isso é bom para você, por um motivo. O fisco vai ter uma dificuldade de auditar, vamos dizer, via malha fiscal, essa informação. Mas vamos avançar. Até agora eu estava falando de empresas que faturavam, indústrias que faturavam quanto? 300 milhões. Ó, janeiro de 2018. Quem faturar acima de 78 milhões. De novo, somente o estoque, perfeito? Somente o estoque. Janeiro de 2019, tá? Os demais indústrias, aí entra os atacados e equiparados a industrial. O que é equiparado a industrial? Pessoa, isso é bom, hein? Tem muita gente que tem que mandar bloco K e não sabe. Varejo tem que mandar bloco K?
Depende. Se você importa um produto, você tem 5.000 produtos na sua empresa, você importa um produto para revender, perfeito? Ok? Você é equiparado à industrial e, consequentemente, tem que mandar bloco K completo. Dos seus 5.000 produtos. Será que compensa importar 5, 10 produtos? Pois é, nós já tivemos a oportunidade de conhecer uma empresa, uma grande varejista, em que ela descobriu que estava obrigada ao bloco K e simplesmente, administrativamente, ela podia sair disso. Como? Ela pegaria uma subsidiária que fizesse a importação por ela e não pelo CNPJ maior que faz a concentração das vendas. Pronto. Aquela empresa que estaria cuidando de importação, por qual é o problema dela querer uma subsidiária? Nada. Tem questões tributárias, alguns benefícios fiscais que ela teria, alguns pagamentos de tributos, ela perderia algumas vantagens. Só que compensa em muito ela estar fora de um universo de ter que construir. Só o custo e manutenção de sistemas para ela entregar bloco K mensalmente já pagava toda a hipótese com sobra. Mas aqui, ó. E o completão, professor, das de 78 milhões e as demais? Não tem previsão. Não tem. A norma não estipulou obrigatoriedade. Para vocês entenderem o quanto ainda está se pensando em bloco K. E de novo um pouquinho de bastidores para vocês de bloco K. Os estados não entraram em consenso entre si. Então todo esse adiamento é literalmente por uma questão de consenso. O layout, e aí ele fala agora como professor, tem problemas. Ele serve perfeitamente para alguns setores industriais. Para outros, o layout não funciona. Dá um exemplo a vocês. Indústria petroquímica. Não sei se todos conhecem o ramo petroquímico, mas tem chamado ganho volumétrico. O que é ganho volumétrico? O cara me pega 100 mil litros de óleo diesel lá em Paulínia, São Paulo, por questões de temperatura, pressão, chega aqui em Fortaleza 105 mil litros de gasolina. Estou falando que pode dar para menos também, tá? Mas eu estou falando para mais. E aí, onde é que eu ponho esse ganho de estoque de 5 mil litros? Não tem no layout atual. Não há onde pôr. E isso é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que lá no Confaz tem uma discussão de se cobrar, de você ser obrigado, inclusive, a emitir uma nova nota fiscal, reconhecendo esse ganho volumétrico e cobrando ICMS sobre esse ganho. Mas o layout não enxerga essa hipótese. Só para pegar um pequenozinho exemplo, tá bom, gente? A gente vai ficar aqui 1h30 juntos, e eu lhes digo com todo amor do mundo, a gente passaria 20 horas e não esgota um universo se a gente entrar em grau de detalhes, mais vírgulazinhas e pegadinhas sobre o universo. Eu me atenho a vocês só para dar um único exemplo de uma situação que o layout não prevê, mas temos várias outras em que o layout ele chega no limite da necessidade de não se estabelecer. Para as manufaturas, para aquelas montadoras de peças, ele funciona divinamente bem. E aí tinha toda uma discussão, que alguns, que no meio do bolo de alguns que realmente o layout tinha problema, no meio tinha uns que simplesmente estavam dizendo, não, pelo amor de Deus, eu não quero é mandar essa informação para o fisco. E isso foi um fato. Opa. Então, ó, não tenho... Duas delimitações. Não tenho previsão para empresas com faturamento abaixo de 300 milhões de bloco K completo nesse momento. Não há. Vai ter. Segundo, eu falei de indústrias, mas na verdade é a divisão de KNAI 10 a 32. E aí é uma pegadinha. Precisamos fazer uma DR aqui agora.
Aqui eu conheço a casa, né, do CRC com muito carinho, por muitas vezes estar aqui. Vocês bem sabem que quando a gente pega um empresário e ele vai abrir uma empresa, aí você pergunta a ele qual é o ramo de atividade, o que é que ele quer pôr lá no contrato social? Tudo. Não é verdade, não? Então, ó, se liga no borogodó, presta atenção. Essa história de obrigatoriedade, você tem que revisar seu cadastro. Mas não é o cadastro, são dois tipos. O que está nos fiscos e o que aí efetivamente a empresa faz. Vamos lá. Se as atividades classificadas no KNAI entre 10 e 32, a empresa não tem esses KNAIs, mas está fazendo a atividade, está obrigada? Sim. Ok quanto a isso? Inverso, ela não realiza atividade, mas tem o KNAI, está obrigada? Tá também. Mas dessa você tem como escapar. Como assim? Tenho que ir lá fazer uma alteração cadastral. Então, a primeira coisa, quando eu olho para uma empresa, quando eu vou realizar qualquer atividade com bloco K, qualquer atendimento que eu faça, a primeira coisa que eu pego, cadastro. Eu primeiro pergunto ao dono o que é que a empresa faz. Segundo, eu pego o cadastro. 90% das vezes, adivinha o que é que tem? Divergência entre o que a empresa faz e o que efetivamente conta. Sem entrar na confusão da Receita Federal está de um jeito, no Estado está de outro. Ah, isso aqui não acontece aqui no Ceará, desculpa, eu sempre esqueço disso. Mas rapaz, de onde eu e o Márcio Tonelli está aqui, é o palestrante de vocês, amanhã vai estar aqui. Né? Nem lá no Goiás, nem lá em Minas Gerais, isso não acontece. Ixi, lá o povo apronta demais, rapaz. O povo tem essa mania, sabe? De ter uns 10 cadastros diferentes. Outra coisa importante, lembra que eu falei dos 300 milhões, dos 78 milhões? Como é que isso é feito? Seguinte, não é os 300 milhões na área industrial, é o que o grupo econômico fatura. Então imaginemos um grupo econômico que tenha uma pequena indústriazinha. Vamos imaginar aqui, deixa eu dar Vamos pedir a licença aqui o pessoal da Fortes. Seu Zé Carlos, uma pessoa que eu tenho um carinho. O Zé Carlos, ele mexe com 1000 coisas, né? Imaginemos, mas ele não é indústria. Fato, não é indústria. Imaginemos que ele resolva abrir uma indústria lá para uma oportunidade de processamento de castanha. Ele passa a ser obrigado a bloco K, se o faturamento dele, de todo o grupo, isso pode representar 1%, a indústria dele pode representar 0,1% do faturamento. Mas tem indústria, não tem no grupo? Está obrigado. Perfeito? E segunda regrinha, que aí é a parte mais divertida. Essa regrinha 2 anos para trás. Não adianta alterar hoje não. Os obrigados em janeiro de 2017 tiveram esse faturamento em 2015. E os obrigados de 78 milhões de 2018? Tu não entregou uma tal de SCD, não? Entregou ou não? Sim ou não? Entregou que dia? Professor, esses dias, né? Esses dias, não foi, professor? Foi ou não foi? Relativo a que ano? Pronto. Pegue aquele faturamento integral, se der acima de 78 milhões, é ele que já te obriga em janeiro de 2018. Ok? Entendido isso ou não? Estas são as regrinhas da obrigatoriedade, já com as pegadinhas da obrigatoriedade. Aonde dá merda? De novo. Basicamente aonde eu coloquei aqui a vocês. Cadastros errados, não reconhecimento da receita como um todo e falta de planejamento tributário de olhar e ler as regrinhas que eu acabei de mostrar a vocês. Aí tem gente obrigado
Como assim eu estou obrigado? Tá obrigado, Você não está lá no cadastro, você não tem... Então, essas seriam as regrinhas. Mas, eu até mudei de cor o slide de propósito, porque essa mesma instrução, esse ajuste SINEF, que deu adiamento, incluiu o parágrafo 10º. E eu queria que a gente lesse ele com carinho. Não só trazer textos, mas essa é uma palestra extremamente técnica. Então, vamos embora botar uma técnicazinha aqui, só para a gente ver que bagunça que está escrito aqui. Somente a escrituração completa do bloco K, resumindo, se você só está entregando estoque, não é isso? Não vale. Desobriga a escrituração do livro modelo 3, conforme previsto no convênio sem número de 15 de dezembro de 1970. Tu sabe o que é esse negócio de modelo 3 aí, não? Tá lá, ó. Isso é a cláusula segunda de um ajuste que ninguém leu, porque eu nunca vi. Mas tem um poder, tem um recado. Mas tem um recado. O que é que ele está te dizendo, velho? Tá bom, e-mail eletrônico, eu adiei. Mas lembre-se que você está obrigado a me entregar em papel desde 1970. Como assim, professor? A palestra é bloco cápsula. Você vai me puxar para um negócio. Lembra que eu pedi que vocês guardassem uma data? 1956? Pois é, nós estamos falando de velharia agora. Eu fui para 1970 agora. Mas eu vou além desses 1970. Eu vou para 1939. Primeira norma de fisco que exige você mandar estoques de produção. O tempo passa de 1939 até 1970 e criamos exatamente o famoso P3. Um livro obrigado a toda indústria ou equiparada industrial tê-lo escriturado, encadernado, autenticado e disponível à fiscalização. Valendo uma semana em Nova York. Quem tem esse livro aqui, nesse estado aqui, autenticado de 2016? Pô, me arrisquei demais, hein? Uma viagem para Nova York, filmado aqui, ó. Oi, ó. Quase que eu me lasquei, mas não me lasquei, não. Oh! Deixa eu olhar lá no fundo. Oh! Levanta um aí, vai. Mas é de 1970. Como assim é impossível? Você vai usar um software contábil para fazer isso? Quer dizer que vocês não fazem um treco desde 1970, é? Meus queridos e amados amigos, o fisco pode lhe pedir bloco K, só que sobre outro layout, dos últimos 5 anos, a hora que ele entender conveniente. E ele está pedindo... Sabe onde é que a gente descobre isso sem eu trazer uma informação como auditor, nem como o Tonelli, que é auditor já hoje aposentado, mas auditor da Receita Federal, que poderia, para a gente não trazer informações privilegiadas, né? Julgados dos órgãos de julgamento administrativos, os jurisprudências. Vocês peguem a jurisprudência e vocês vão ver que tem julgado de auditoria de estoque em indústria. Auditoria de custo de empresa de lucro real, que faz toda baseada em cima de livro de controle de produção de estoque. Professor, eu pedia, quer dizer que eu tenho que mandar o bicho escrito na... mas assim, nunca se esqueça, eu adoro
A IN 86, essa é linda demais. Instrução normativa 86, de que ano mesmo, Tonelli? Eu estou na minha extrapalha? De 2001. Foi ele que escreveu. Malvadeza. Sabe o que ela diz, não? Ela é malvada, viu? É sério, ela é malvada mesmo. Se você usar processamento de dados, você tem que me mandar e-mail eletrônico. Do jeito que eu quero. Pela IN 86, o que é que significa? Que eu simplesmente posso, auditor, acordar de mau humor, briguei com minha mulher e disse, espera aí que eu vou arrumar uma confusão. Me mande seu livro de controle da produção do estoque dos últimos 5 anos. Adivinha que layout que eu vou pedir? Porque eu que determino o layout. Pode ser o do bloco K. Você prefere? Pode ser? Que já adianta? Pode. Então vai ser no bloco K. Senhores, tenham consciência que se a fiscalização decidir, isso está obrigado. Está claro isso ou não? E ninguém faz. E podem ficar tranquilos que não é no Ceará isso não, tá? O dia que aparecer um livro de controle da produção do estoque lá em Goiás, eu tirei foto, porque foi raro assim demais. Eu vi um até hoje na minha vida, tirei foto. Peguei o bicho, botei na mão, abri. Me emocionei assim, sabe, de ver. Isso é ilegal. Não era eu que estava fazendo a atividade. O colega está perguntando aqui, auditei ele? Não, eu não estava fazendo. Mas sim, existem auditorias. Gente, por que se mexe com estoques? Isso depende muito da empresa. Normalmente, você não vai cair numa auditoria por causa de bloco K. Ao contrário, você cai numa auditoria por causa de outros problemas e ele usa essa informação de controle da produção do estoque para lhe auditar. Perfeito? Ok? Por exemplo, transfer price, seja no sentido internacional quanto entre estados. Se você tem muito planejamento no mercado que está fazendo joguete com transfer price. Transfer price, inclusive, é uma forçação de barra que acabou o mercado colocando, porque teoricamente transfer price era só operações internacionais. Mas a coisa já foi incorporada nas transações entre estados, né? Entre filial do estado A e filial B. Tem planejamento tributário nessa área. E o fisco usa essa informação para ir atrás e quebrar. Se você tem margens de lucro extremamente baixas, você é lucro real, é uma outra hipótese que o auditor carinhosamente vai buscar isso para entender sua composição de custos. São caminhos. Mas até aí, ele usava, e esses os exemplos que eu estou trazendo aqui a vocês, eles usavam o quê? Para provar uma outra coisa. Está claro isso ou não? E aí, o tempo passou, em 72 teve um pequeno ajuste, mas na verdade, só teve uma grande alteração quando? 2006. Repare o lapso temporal. E aí surgiu o Sicob, que era basicamente controlar estoques de setor de bebidas. A turma que vendia bebida, botaram, em alguns casos, um hidrômetro para controlar a produção. Literalmente, um hidrômetro fiscal. Tá? É um pouco desse projeto aí, e com algumas informações. Mas percebo, já começaram a pensar em uso de tecnologias para se controlar estoques. Olha o tempo que se passou. Bem, Minas Gerais, e é o estado pioneiro, começou a encontrar nas suas auditorias exatamente uma questão de problemas de composição de custos. Tem uma série de julgados, Minas Gerais tem muito julgado legal, tá? Para quem quer estudar os impactos de bloco K. E o que é que eles fazem? A resolução 3884 de 2007, que no mercado chamávamos de SPED-Y, que era o bloco K, que era exclusivo para Minas Gerais. Minas Gerais é o precursor. Então, se você quiser pegar... Tonelli é mineiro, já vou avisar logo, tá? Então, assim, não tem nada a ver, mas é mineiro. Já quiser dar uma porrada em mineiro, foi o mineiro que inventou o bloco K, tá? Mentira. Mas os primórdios desse novo modelo, sim,
é mineiro, veio de lá, da Cefaz de Minas Gerais. E quem quiser saber um pouco, o filho da criança, quem é o pai da criança, perdão, resolução 3884, Cefaz, Minas Gerais. Bem, essa resolução foi superada exatamente pelo ato COTEP 22, que gera a obrigatoriedade do bloco K, com os adiamentos que eu já passei aqui a vocês. Ou, bloco K tem 45 anos de idade. Bloco K, vocês estão expostos aos riscos há 45 anos. Mas o fisco também não tinha ferramentas para fazer trabalhos massivos. Você sabe o que é o bloco K? Quando o bloco K realmente entrar no ar, eu vou poder fazer aqueles famosos cruzamentos. Eu já tive a oportunidade de estar aqui falando de malhas fiscais, né? Então, as malhas fiscais, na estrutura do bloco K, ela começa a ficar muito mais relevante. Mas, se eu precisar lhe colocar na auditoria e precisar dessa informação, eu lhe peço dos últimos 5 anos. E para quem duvida, eu estou trazendo aqui só um pouquinho das normas, tá? Ao convênio aqui, ó, sem número, artigo 63. Os contribuintes e as pessoas obrigadas à inscrição estadual deverão manter em cada um dos estabelecimentos os seguintes livros fiscais. Entrada, vocês conhecem, não conhecem não? Isso aí não. Entrada, saída, por aí, e entrada eu tinha, professor. Saída eu tinha, professor. Apuração do ICMS eu tinha, professor. Mas esse eu não tinha não, professor. Pois é, mas era no mesmo nível hierárquico. E lá no IPI, professor, artigo 461, o livro de registro e controle da produção do estoque, modelo 3, destina-se parará. E, para que você não duvide, eu não vou pegar normas estaduais não, eu vou pegar essa leizinha aí que é do ano de 96, que fala de uma auditoria da Receita Federal, chamada levantamento quantitativo por espécie. Levantamento por espécie das quantidades de matéria-prima e produtos intermediários utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica. E o que é que você faz? Vou apurar a diferença positiva ou negativa entre as somas das quantidades dos produtos em estoques. E aí só uma provocação quando eu falei de varejo. Olha esse parágrafozinho aqui, ó. Os critérios de apuração da receita omitida, que trata esse artigo, aplicam-se também a quem? Ao comércio, para a mercadoria para revenda. Resumindo, auditoria de estoque regulamentada pela Receita Federal desde 1996. Quem quiser, então, buscar jurisprudência, que eu comentei com vocês, busquem jurisprudência por aquele nomezinho que está ali em cima, tá? Levantamento quantitativo por espécie. Essa é a auditoria da Receita Federal. E aí, gente? Já que está todo mundo obrigado, como é que eu saio disso, pessoal? Duas premissas. O que eu garanto para mandar um estoque correto para da minha empresa, né? Como é que eu garanto isso? Eu tenho que ter uma premissa. Um código, um produto. Parece uma coisa meio elementar, mas é importante a gente discutir isso. Sistema é um bicho burro. A gente não usa mais nada na caneta. Tudo é sistema, não é? Sistema é um bicho burro. Sistema não trabalha por nomes. Sistema trabalha por códigos. Exemplo, nós temos um CPF. O que é um CPF? Um código. Em vez de usar nosso nome, usamos um código. CNPJ é um código. Matrícula lá da sua empresa, não tem a matrícula do funcionário, não? Sim ou não? É um código. Então usamos códigos porque sistemas são bicho burro. Sistema não lida bem com nomes. Então, sistema não lida por nome de produto.
Sistema lida por código. E toda vez que você entra com algum produto dentro da sua empresa, você vai cadastrá-lo no seu sistema. E vai ser gerado um código para esse produto. O que é que você tem que garantir? Um código, um produto. Por quê? Se eu lhe dou um CPF, está relacionado a uma pessoa física, concordam comigo? 2 CPFs. 2 pessoas físicas. É lógico ou não é? Um CNPJ, uma empresa. 2 CNPJs. Gente, alguma dúvida quanto a isso? E por que quando eu falo um código, um produto? 2 códigos? É assim mesmo? É assim mesmo? Oh! Psiu. O que eu conheço de um produto ter 2, é 10, 15, 20 códigos distintos. Não tem estoque que funcione dessa forma. Então, se eu posso lhe colocar uma premissa, garanta um código único e exclusivo para cada produto. Revisão dos seus cadastros. Eu muitas vezes gosto muito de fazer a seguinte pergunta para o empresário ou para quem é o responsável pela área fiscal. Quantos produtos, da área comercial, perdão, quantos produtos você vende? Você movimenta? Setor de compra sabe, não sabe não? Aí o cara fala, eu tenho 5.000 itens. Ok. Aí eu vou lá e pego a quantidade de linhas do registro 0200, que é os estoques que ele manda pro fisco. Cada um deles é um código individualizado. 200.000 linhas, 300.000 linhas. E quantas ele mesmo vende? 5. O que ele está fazendo? Usando vários códigos para o mesmo produto. Vou contar o segredinho para vocês. Sistema é um bicho burro. Um código, um produto. 2 códigos, 2 produtos diferentes. Isso é importante. Ele vai tratar produtos com códigos diferentes como se fossem produtos diferentes. Mas não é isso que nós, no dia a dia, enxergamos. Então, acreditem em mim. Garanta isso e você já deu um passo gigantesco de conseguir lançar um estoque bom e verdadeiro para o fisco. Segunda premissa. Oi? Vai. Outra coisa importante. Uma única unidade de medida nos processos internos. Por que eu estou falando isso? Tem gente que compra numa unidade, vende em outra, estoque em outra, lá naquele controle lá da produção é outra. Não pode. Para efeitos fiscais, preste bem atenção. Você está mandando o SPED, não está? Na hora que você manda o SPED, você está mandando, na verdade, o quê? Uma única unidade. Está claro isso? Não? Preste atenção. Ah, professor, mas não, você está mandando uma única unidade. A bagunça que você está fazendo só é contra você. A maioria das empresas que a gente olha, isso não é uma verdade. Se você garantir isso, ó, que aquele produto está trabalhando com a única unidade de medida, e ele só tem um único código, a probabilidade de que o seu sistema, quando lhe der um estoque, ser o mais próximo da verdade, é muito forte. Sem essas 2 premissas, esqueça, seu estoque é uma peça de ficção. É uma brincadeira que você vai lá e monta e finge que aquilo é uma verdade. Que não suporta uma auditoria. Se cair na auditoria, vai dar merda. Tem uma exceção. Qual é a exceção, professor? No documento de saída, preste atenção, não é nos controles internos, não é no bloco K, não é no inventário, não é na nota de entrada. Só se você emitir nota fiscal com unidade diferente, só na nota fiscal que pode ser diferente, ok? Aí você pode.
E se você emitir com nota fiscal com unidade diferente, você tem que informar esse registrozinho chamado 0220. E lembre-se, o que é isso? Você vai dizer ao fisco qual é o fator de conversão. A minha unidade de estoque é, por exemplo, caixa. Mas eu aqui estou vendendo em litros. Aí você vai dizer que minha caixa tem 12 litros, por exemplo. É isso que você vai dizer. Agora, cuidado. Vocês conhecem aqueles packs promocionais de empresa, não? Convém com 3 extras. Não vem ou não vem? Não se esqueça que toda vez que aparecer um pack desse, né, com alguma diferença de quantidade, você tem que alterar isso aqui. Rapaz, você não tem mais nada o que fazer na vida do que ficar se preocupando em administrar fator de conversão? O que eu conheço na prática é que isso aqui é uma peça de ficção mal administrada. Eu não estou dizendo que operacionalmente, em determinados ramos de atividade, isso não seja fundamental. Vou dar um exemplo. Atacarejo. Atacarejo, ele trabalha tanto na unidade por um preço, quanto na caixa por um preço diferente, não tem? Então ele tem um interesse comercial. Para isso o fator de conversão existe. E aí é necessário. É uma atividade que ele tem para o mesmo produto, mudando a quantidade, ele muda até o preço. Porque ele trabalha tanto no atacado quanto o varejo. É um exemplo que o atacarejo, perfeito isso aqui. Mas tirando o atacarejo, professor. Métodos. Planejamento e métodos são mais importantes. E se você não entendeu que isso é um desafio, olha bem, eu estou lhe falando para usar uma. Ah, professor, mas eu sou bonito, eu sou poderoso, e eu quero usar mais de uma unidade de medida. Pode? Vou indo ao rapaz da câmera. Eu sou ando para Dedéu, né, moço? Vem atrás, venha. Vou rodar, viu? Vamos fazer um teste? Este aqui, é o cadastro de unidades de medida. Registro 0190. É a empresa que informa, é declaratório. Você põe o que você quiser lá dentro. Tá claro isso? Serve só para evitar erro. Olha para que serve. Quando eu falo a sigla UN, todo mundo sabe que é unidade, sim ou não? Mas será que todas as siglas são fáceis e lógicas assim, não? Vamos lá, quando eu coloco FA. Já doeu, não doeu não? Para falar fardo, não? Já não foi tão fácil, né? Vamos mais uma. Mordeu, até mordeu a língua aí, Ampola. Teve um que fez assim, eu até ouvi. Ampola? Assim, dúvida! Meu amigo, agora imagine você dando entrada numa nota fiscal em que aquela quantidade precisa ser convertida e trabalhada. Você vai ter esse pensamento ou seu raciocínio lógico seu vai embora pelo que for? Entenderam o porquê desse registro? Então eu quero fazer aqui uma atividade. Eu quero colocar aqui uma sigla, por isso que eu pedi que a câmera viesse e mostrasse vocês, porque eu quero filmar para passar vergonha ou não, depende de vocês. Eu quero mostrar uma sigla. E eu quero combinar que nós falamos o que significa para você ela em voz alta. Para não ficar parecendo que eu dou uma pegadinha, o cara está filmando ali, oi. Tá? Eu vou dizer que é declaratório. E é declaratório. Resumindo, você não tem como errar. O que você falar está certo. Tá ok? Então você não erra. Por que você não erra? Porque na minha empresa é o que eu quero que seja. Tá claro isso ou não? Então, não te preocupa se o chefe está do lado. Você vai acertar. Agora, já que isso não sirva somente como uma ameaça, sim, está filmado. E isso, você já imaginou, a gente faz isso em palestras no Brasil inteiro. Aí eu normalmente faço assim, eu faço esse teste aqui. E eu preciso da participação de vocês, porque vai ficar muito feio se vocês não participarem. É uma brincadeira, mas tem uma atividade pedagógica, tem conteúdo por trás. Então eu preciso que vocês participem. E como é que é a participação de vocês? Eu vou mostrar a sigla. Aí eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, explode o coração. Entenderam a atividade? Posso contar com a participação de vocês? Não, desse jeito, pode cancelar. Não.
Bora, gente, moção! Posso contar com a participação de vocês? Tá quase ficando bom. Eu queria algo mais padrão Herbalife. Você já foi na reunião da Herbalife? Os caras tocam o terror, velho. Então, assim, eu queria um auditório emocionado. Eu queria que alguém estivesse lá fora e dissesse assim, o que é isso? Posso contar com a participação de vocês? Agora eu tô começando a me empolgar. E moço da câmera, filme para poder depois te dar vexame. Quem der vexame aqui não falar, tá? Olha a regrinha, hein? Vocês se comprometeram. É quando eu falar 3, eu vou fazer 1, 2, 3. Quando 3 eu quero... Explode o coração. Então vamos lá, hein? Não é agora, é quando eu falar 3, é quando eu falar 3, é quando eu falar 3. 1, 2, 3. Houston, we have a problem, Houston. É peça ou é pacote? É peça ou é pacote? Primeiro, meu muito obrigado a participação de vocês. Nota 10, maravilhosa a participação. Mas deixa eu dar um aspecto. Isso é uma maneira lúdica da gente mostrar que o mais simples dos cadastros dá merda. Preste atenção. Se eu usasse o N, peça remete à unidade, não é isso? Se eu usasse unidade, não ia dar erro, dava? Mas eu quero usar PC, eu quero usar peça. Aí imaginemos que isso aqui fosse um curso em que nós, povo, gente, vocês trabalham na mesma região, têm uma mesma cultura, submetidos a uma mesma cultura. Metade acha que é peça, metade acha que é pacote. Imaginou isso dentro de uma única empresa? Ó, dá beijinho para estoque, ó. Tchau, estoque! Porque, meu filho, um remetendo a quantidade, lá vai embora. Ó, falando em... Eu ouvi, tá? Eu ouvi falando disso, viu? Eu ouvi alguém falando computador aí, tá? Eu não esqueci. É porque eu não botei lá, tá? Mas eu ouvi. Eu ouvi. Ó, das mais hilárias, aconteceu uma vez no encontro para estudantes. Estou estudante de contabilidade, aí eu tô lá, botei esse treco aí. Aí um me saiu de lá com picolé. E o pior do picolé é que ele falou na hora errada, então todo mundo ouviu ele falar. Aí tinha um intervalo, era um mini cursinho, né? Então tinha um intervalo assim, aí tá lá fora, aí todo mundo batendo nas costas dele. E aí, picolé? E aí, picolé? Acabou de criar um apelido pro menino, rapaz. Eu digo, oh meu Deus. Gente, não tem problema PC ser peça. Não tem problema PC ser pacote. O problema não pode metade da empresa achando que é peça, metade da empresa achando que é pacote. Como é que a gente sai disso? Gente, parece bobagem. Mas escolher a unidade de medida que eu vou inventariar é fundamental. É declaratório. Você pode escolher a que você quiser. Isso está definido. A lei diz, escolha a que você quiser. Use bom senso. Unidades métricas, como por exemplo, unidade. Ninguém errou, foi ou não foi? Mas a gente não quer usar. Não, eu? Usar o N? Não, eu quero sofisticar. Então vamos dar mais só um exemplo, eu não vou fazer a mesma atividade de pedir. Mas falem para mim assim, ó, sem sincronização. O que é que significa para você essa sigla aqui? Com 12, 24, 36... 48 ou uma unidade só? Só Deus sabe, professor. Pois é. Agora imagine um cara dando entrada num sistema de nota fiscal atualmente. Como é que é? Alguém digita mais alguma coisa? É tudo no chupa-cabra. Tchá, tchá, tchá. Só tome nota para dentro do sistema. E essas porcarias tudo indo para dentro do sistema, ó. Aí depois quer saber por que estoque não bate. Porque, a palavra que maluco, o sistema dando estoque negativo. É por quê? Por quê? Porque eu não cuido do mínimo que é cuidar
da unidade de medida de estoque. E aí vem a importância do que eu estou querendo falar aqui a vocês. O que é essa história de bloco K? Gente, os fiscos estão dizendo ao empresário, olhe, eu quero olhar melhor essas quantidades que você está me mandando. Essa é a mensagem que você precisa entender. Não vai acontecer para todas as empresas, não vai acontecer, mas o fisco começou a abrir os olhos e começou a desenvolver, e quer desenvolver ferramentas para cuidar de estoques. Só que lembre-se, não é o fisco de hoje que vai te auditar. Obviamente caixa, né? Mas de diversa forma. Alguns conceitos do projeto. Bloco K é mensal? É engraçado isso. A entrega é mensal. Mas pode ter mais de um bloco K mandado mensalmente. Depende do regime de apuração, ou do ICMS ou do IPI. Normalmente uma empresa tem uma apuração de ICMS uma só de 30 dias, sim ou não? Essa é a regra geral. Mas digamos que você tem um termo de acordo que tenha que pagar, fazer a apuração descendial. Tem que fazer 3 blocos K. O mesmo raciocínio vale, e isso existe. Algumas empresas industriais faz a apuração do IPI descendial. Não é comum, é muito raro, mas existe. As empresas que fazem a apuração descendial vão mandar 3 blocos K. Um bloco K do dia 1º ao dia 10, um do dia 11 ao dia 20 e um do dia 21 ao dia 31. Ele manda junto, mensalmente numa única FD. Tá claro isso, gente? Mas manda 3 blocos K distintos. Reza para tu não pegar um desse. E aí, ó, vamos fazer os comentários sobre os registros. Esse aqui são esses três que estão aí na tela. Esse último eu já comentei, que é o fator de conversão, mas não comentei dos outros 2. Eles são cadastros fundamentais. Acabei falando aqui, olha, de unidade de medida, comecei falando de cadastro, de código de produto, não falei? Aonde ele vai? Exatamente no 0200. O 0200, registro 0200, é o que você manda lá na FD do ICMS e IPI, é literalmente o seu cadastro de produto. Quer dizer, é aquele oficial, é aquele para efeitos fiscais. Lembra que você assina digitalmente? É o que vale. Então, 0200 é onde eu digo um código e descrevo o que esse produto é. Um código, descrevo o que esse produto é. Outro código, descrevo o que esse produto é. Está claro isso? Um 0200 para cada produto diferente. 0200 diferente, produto diferente. Perfeito, meus amigos? E aí, eu caio no mais polêmico dos registros. 0210. Ou o consumo específico. E aí eu vou trazer aqui a vocês um exemplozinho que é bem fácil para explicar a vocês como é que seria esse 0210. Imaginem que eu sou uma fábrica de HD. Sabe um HD? Está vendo aí o HD na tela? Pronto, eu sou uma fábrica disso. Eu fabrico HD. Bem, para eu fabricar meu HD, o que é que eu preciso? O que um HD vem? São de pecinhas, não são? Eu preciso de um eixo, eu preciso de um disco, eu preciso de uma leitora, eu preciso de uma carcaça. Sim ou não? São as peças do meu HD. Ninguém aqui nunca pegou um HD velho e abriu os parafusos para ver o que tem dentro, não? Se abrir, vai enxergar o que está aí na tela, tá? Ela é um bocado de pecinhas. Perfeito, gente? Então, está aqui meu HD desmontado. Para eu construir um HD, eu tenho que comprar as peças, sim ou não? Vou ter no meu estoque para eu montar isso. Então eu tenho que comprar prato, eixo, não tem ou não tenho? Tudo isso vai para onde? Para meu 0200, são minhas compras. Eu tenho que ter meus insumos, sim ou não? Sim, pronto. Aí eu vou consumir estes insumos
para produzir um HD, para aparecer também no 0200 um estoque de HD. Bem, o que é o 0210? A receita de bolo. Para eu produzir um HD, eu preciso de um motor, preciso de 5 parafusos, eu preciso de 2 conectores. Estão entendendo ou não a receita de bolo? É isso que você vai informar para o fisco. Isso é lindo de eu falar na palestra, isso é lindo de eu falar na aula, tá? Vai fazer na prática. Isso é um monstro para fazer na prática. É terrível. Acredite em mim, isso é porque nem o empresário muitas vezes sabe a receita de bolo do produto dele exatamente. Senhores, vamos mostrar aqui, ó, para eu produzir um HD, para que apareça no meu 0200 um HD para eu vender, lembra disso não? Eu tenho que ter estoque para vender, não é? Sou fábrica disso. Eu tenho que ter o quê? Um 0210, ó, eu tenho que ter um prato, eu tenho que ter um eixo, eu tenho que ter uma cabeça de leitura, eu tenho que ter o braço, eu tenho que ter um acionador, eu tenho que ter um conector, eu tenho que ter caixa protetora, eu tenho que ter uma tampa, eu tenho que ter parafuso. Se faltar qualquer produto desse, eu não consigo produzir um HD. Ótimo. Olha lá o que é o 0210. Estão vendo aqui em formato de codificação? É uma linha do registro. Ó, para eu produzir um HD, que está lá do 0200, eu preciso, ó, de um prato, de um eixo, entenderam a receita de bolo ou não? Você está me dando a receita de bolo para eu produzir isso. E aí, ó, como é que o fisco vai fazer quando ele tiver isso na mão? Ele vai poder auditar. Eu multipliquei por 100, porque lembra que as quantidades são pequenininhas? Então eu só multipliquei por 100 só para facilitar, tá? Se vocês olharem o layout do 0210, não é só a quantidade consumida. Você concorda que pode ter perda? Então você também considera perda. Parafuso, não se perde um parafuso? Sim ou não? Então você também informa a perda. Então olha bem, ó. Para produzir um HD, 100 HDs, eu preciso para cada um prato, mas eu tenho uma perda de 1%. Então, para eu produzir 100 HD, eu vou consumir quantos pratos? 101. Os 100 mais a perda. Estão vendo aqui que eu consigo controlar seu estoque bonitão? Isso é lindo de se ver. Vai fazer. Aqui os demais registros, aí já vem mais efetivamente o bloco K, tá? Essa parte que está aqui na tela, temos alguns detalhes aqui. O que eu tenho aqui, ó? K200 é o seu estoque. Perfeito? Você vai mandá-lo mensalmente. Isso não é comum. A maioria das empresas não vai fazer isso. Mas você já viu, você está com um produto pronto, aí você desmonta ele, porque você precisa das peças para fazer alguma outra coisa? Tem ou não tem? Isso não acontece? Mas é raro, mas acontece, não acontece? Se você desmontar um produto pronto, você vai fazer o K210 e o K215. K215 é se eu desmontar um produto que eu mesmo... Ok, gente? Perfeito? Eu estou desmontando. K220, movimentações internas. O que é movimentação interna? Gente, esse é um registro que é muito pró-contribuinte. Isso é ótimo para a gente. Imaginemos que eu compre um produto inicialmente, seja para uso e consumo, mas eu decida, com ele no estoque, usá-lo como matéria-prima. O que eu faço? Posso convertê-lo ou não posso? Posso convertê-lo. Sabe aquele cliente que pede uma descrição mais específica ou mais chata de um produto? E aí, o que você faz? Você pode fazer movimentações internas sem emissão de documento fiscal, fazendo as alterações dos seus estoques, daqueles códigos que eu falei a vocês internos. Isso é muito legal, por exemplo, para você fazer um saneamento. Se você identificar, eu estou com um mesmo produto com 2 códigos diferentes. Eu posso pegar um e transformar no outro internamente.
Serve para isso. Agora cheguei nos caras. Esse que é o poderoso. O que eu produzi e o que eu consumi. K230, K230. Esse, todo mundo, quando tiver obrigado ao bloco K, que vai entregar. Esse é o pancadão. O 0210, K230, K235 é o pancadão. Me dá a receita de bolo, 0210. K230 fala o que eu produzi. E K235, o que eu consumi. Perfeito? Perfeito? Aqueles outros dois, K250, K255. Na verdade, isso é uma daquelas discussões eternas e desnecessárias. Sabe aquela coisa da indústria, remessa para industrialização em terceiros? É o caso. Quando eu remeto a matéria-prima para industrializar em terceiro e quando eu recebo de volta o produto produzido. Então, nada mais é do que o K250 e o K255 é literalmente quando eu produzo em terceiros. Perfeito? Ok, gente? K260. Eu produzi uma mercadoria. Eu produzi lá um produto. Mas ficou ruim. Não ficou bom. Não tem que, muita gente, a gente não reprocessa ele, não vai pintar de novo, por exemplo. Vai ou não vai? Não bota para produção de novo para poder corrigir o produto? Sim ou não? É para isso. Você vai. Aí quando eu boto para produção de novo, eu gasto material de novo a mais? Sim ou não? Gasto. K260, K265. A matéria-prima estava, o produto está pronto, mas precisou ser o quê? Reprocessado. Isso, gente, para quem tem contabilidade de custos, bonitinha, é perfeito. Mas normalmente hoje a gente não tem contabilidade de custos, de verdade. Por quê? Numa contabilidade de custo é fundamental eu conhecer do reprocessamento, porque isso é um aumento brutal dos meus custos de produção. Quanto de reprocessamento eu estou tendo? E muitas vezes não mensurados adequadamente. Por fim, temos 3 presentes, que são literalmente presentes. Você mandou tudo que você tinha mandado, K200, K250, K255, K200, mandou errado. Tenho que retificar, professor? Não. Esses 3 registros aí, K270, K275 ou K280, são retificadores. Permite dizer, olha, mês passado eu mandei um estoque, mas está errado. O certo é este. Só tem uma pegadinha. Eu só posso usar isso aqui se eu tiver em período de inventário aberto. Quer dizer, entre 2 inventários. O que eu quero dizer com isso? Normalmente faz inventário dia 31 de dezembro, não é? Então, eu posso, enquanto o ano corrente estiver em aberto. Perfeito? Perfeito? Durante o ano corrente, eu posso fazer algum lançamento de ajuste. Encerrou, mandei o inventário do final do ano, morreu. Aí vai valer definitivamente. Bloco K naquilo. Por incrível que pareça, o conceito de bloco K no tempo que eu tenho, é literalmente aquilo ali que eu mostrei para vocês. Mas eu não mostrei o mais importante. A pergunta matadora. A que todo mundo gosta de saber, o que é? E o que eu fiz para fazer com isso, professor? Senhores, vamos entender como é que é a auditoria disso. E eu vou começar por uma auditoria de uma empresa varejista, para depois eu complicar e ir para a indústria. Está claro isso ou não? Vamos imaginar como seria uma auditoria de estoque numa varejista, ou num atacadista também. Quer dizer, que não haja produção. Essa fórmula que está aí na tela, normalmente a gente aprende nas primeiras aulas de contabilidade. Sim ou não?
é a fórmula da auditoria. Vamos pegar um caso real aqui. Senhores, caso real. Caso real não é um estudo de caso, né? Desculpa. Vamos pegar um exemplo. Eu sou um revendedor de leite. Preste bem atenção. O que é que eu faço? Compro leite e vendo leite, ok? Eu não faço outra coisa. Eu só compro leite e vendo leite. Segunda informação, minha empresa é nova. Não tinha nenhum estoque anterior. Tá claro isso? Ok, senhores e senhoras? Bem, como é que a gente funciona na vida? Eu emito nota fiscal eletrônica e compro nota fiscal eletrônica. Não é assim que a vida funciona? Ótimo. Outra coisa importante. Meu fornecedor usa o mesmo código que eu? Sim ou não? Eu vou chamar então do meu fornecedor o código de Lima e vou chamar o meu código de código Delta. Somente para ficar diferente, tá bom, gente? Mas assim, não é no mundo real, não é assim, não? É ou não é? É. Então vamos imaginar a seguinte operação. Comprei 10 caixas, vendi, porque vem em caixa o leite, não é? Vendi 100 litros. Fui lá na minha prateleira e vi que tinha 20 litros. Perfeito? Sim ou não? Jogando para a fórmula. Estoque inicial zero. Lembra que eu falei que minha empresa é novinha? Não tem estoque inicial? Compras. Sistema é um bicho burro. Quando você faz que número está na quantidade da nota fiscal eletrônica do fornecedor? Lembra, a unidade que informa é você lá no 0200. Esquece unidade. Eu estou perguntando o campo quantidade. Que quantidade vai vir para dentro do seu sistema? 10. Pergunta difícil. Vocês estão alterando essa quantidade para a unidade de medida que o seu cliente usa? Se você não está fazendo isso, você está entrando em 10, seu cliente está emitindo 100 e mandando estoque, ele que normalmente manda estoque de 20. 10 é igual a 120? 10 é igual a 120? Multa. Isso se chama omissão de entrada. Multa. Professor, como é que eu saio disso? Expliquei a vocês. Quando a gente fazia Sintegra, que fazíamos, né, manualmente a inserção da nota, ninguém errava isso. Agora, no tempo do chupa-cabra, a gente esqueceu que as atividades de organizações e métodos, elas continuam existindo. O que está vindo para dentro do sistema? É o número 10. O que eu tenho que fazer? Alterar para a unidade de medida que o meu cliente usa. Ou fazer o quê? Eu já ensinei a vocês, tinha uma exceção, o quê? Fazer o registro 0220, fator de conversão. E quem faz isso é dentro da FD. Lembre-se, o contribuinte, quer dizer, é seu cliente que está emitindo a nota. Você não pode mexer mais na nota, concorda comigo? Quem é que manda o SPED normalmente? É quem? É quem? Contador. É você que tem que fazer o 0220. Você está fazendo? Vou dar outra passagem para Nova York? Essa daqui às vezes aparece, uns que fazem. Por isso que eu não tenho coragem de dar, não, assim tão fácil, não. Pois é, se você não fizer, então retifique seus arquivos dos últimos 5 anos, porque estão todos errados. Eu não estou de brincadeira, não. Se você não botou o registro 0220, dizendo qual é o fator de conversão entre aquilo que entrou da nota fiscal, seja caixa, seja o que for, para a unidade de medida que o seu cliente emitiu a nota para aquele código de produto, você está fazendo errado. E a única maneira de eu sair da multa é eu fazendo essa correção. Perfeito? Só que, deixa eu contar um negócio para vocês. Sistema trabalha por nome? Sistema trabalha por código. Sistema é um bicho burro. Quando você dá entrada
na nota do fornecedor, você muda o código que vem na nota do seu fornecedor para o código do seu cliente? Você faz um de para? Se você, a resposta, alguns fizeram, graças a Deus, graças a Deus. Se a resposta não for essa, se a resposta for não, está acontecendo o que está aí na tela. O sistema vai ser auditado assim, ó. Lima, lembra, foi o do fornecedor. Você deu e você bota lá na FD. Vai existir, se não dá erro, tá? Deixa eu explicar. Vai existir um registro 0200 com o código Lima. Por que eu estou afirmando isso? Porque rejeita o arquivo, tá? Não passa pelo validador. Então vai ter Lima. Estoque inicial 0. Lembra que eu falei que todos os meus estoques são 0? Eu dei entrada nesse estoque? Sim ou não? Sim. Com o código do fornecedor. Meu cliente usa esse código? Não. Vendeu esse código? Quem inventaria normalmente é o cliente? Inventariou nesse código? Não. 120 é igual a 0? Multa. Só que meu cliente emitiu nota fiscal eletrônica com o código Delta, não foi? Delta entra para auditoria também. Vai ter auditoria de Delta. Estoque inicial 0. Você deu entrada no código Delta? Não. Vendeu no código Delta? Inventariou? 0 é igual a 120? Não. Multa. Mas moça, eu não fiz nada de errado. Pois é, 2 multas. Esse caso, que eu sou uma única empresa, novinha, não tive nenhum erro, eu apresento uma defesa e falo, moço, Lima e Delta são a mesma coisa. Eu derrubo o auto? Derrubo se toma multa formal no máximo. Só que no mundo real, 120 não é igual a 120. Existe erro, existe perda, existe uma série de coisas. E só o erro e as perdas, você tem que fazer lançamentos retificadores, os chamados ajustes de estoque. Quem já fez isso nos últimos anos? Normalmente, quando a gente fecharia o inventário em 31 de dezembro, no início de janeiro, deveríamos emitir uma série de notas fiscais de ajustes de estoque. Quem é que faz isso aqui no início do ano? Imagine isso por uma empresa funcionando há 10, 15, 20 anos, e essas coisas tudo bagunçada vindo. Só que, gente, aqui foi um único produto. Não é assim a auditoria. Eu vou pegar um exemplo real a vocês de um resultado de uma auditoria. Ela vai vir na forma de uma planilha como essa daí, só que vezes 2.500 páginas. Porque ele vai pegar, fazer a auditoria por código. Está claro isso ou não? Vai fazer a auditoria por código. Gente, só para dar uns exemplos, eu sei que a letrinha está pequena para o pessoal de trás, mas deixa eu dar alguns exemplinhos aqui para vocês, alguns que eu adoro. Isso é um caso real, tá? Isso é um exemplo real de uma auditoria realizada e os resultados foram esses aí, ó. Só lembrando, ó. Unidade eu pego do 0200, o código eu pego do 0200, estoque inicial que você me informa no inventário, as entradas são suas compras, as saídas são suas saídas, e aí eu faço já uma soma entre o seu estoque final, que é o seu inventário do ano seguinte, e eu já verifico. Se ele ficar, é para dar 0 a conta, né? Eu já subtraio do seu estoque. Se der positivo ou negativo, está dando o quê? Diferença a pagar. Então, bem, ó, alguns exemplos que eu adoro. Mortadela friado tradicional tubular quilo. Essa é a descrição. Mas ele está trabalhando com unidade, foi o cadastro dele. Aí ele tinha 44, deu entrada em 298, vendeu 7.872. A R$ 2,07. É mortadela vagabunda mesmo, né? Coitada, né? A R$ 2,07 o quilo, de média, 15 mil a pagar. É, assim. O que é isso aí, pessoal? Erro. Sabe o que é isso aí? Erro.
Como é que você aprende isso, gente? Olha bem, olha o que é um saneamento disso. Olha a merda que é isso. Você tem que começar a entender como é que o produto existe. Na verdade, a mortadela vem de fábrica numas caixas. Dentro dessas caixas vem os tubulões. Esse tubulão de mortadela. E o que ele vende? Aquilo. Então aqui, na verdade, ele tinha 44 caixas com não sei quantos tubulões. Comprou mais 298 caixas e vendeu aquilo, porque ele emitiu nota. É o exemplo primeiro que 10 não é igual a 120. Ele não converteu as entradas para a unidade de medida de venda e nem fez o registro 0,220. Ele tinha que dizer que cada caixa tinha, sei lá, 300 quilos. Você entendeu? Não estou, sei lá, 200 quilos de mortadela. Se ele dissesse que cada unidade vinha com 200 quilos de mortadela, sei lá, né? Pode ser. Porque assim, lembra que 120 não vai dar igual a 120? E ainda assim pode ser que teria dado uma diferença ou não. Isso aí te lavra o auto só de infração e entrega isso aí. Você na defesa que tem que me provar que isso que você escreveu aí. Só que vai adivinhar isso. Lembre-se, isso foi uma linha de uma página vezes 2.500 páginas. Isso de um caso real. Vamos pegar outro exemplo. Paleta com osso suína fatiada quilo. Ó, quilo. Ó, quilo. Pô, agora a unidade agora não vai errar, né, gente? Ó, quilo. Uau! Estoque inicial? 3. Entrada? 5. Vendeu? 13.300. E aí já... Aí lascou. E aí, pessoal, o que é isso? De novo, a experiência faz a gente assim, professor, mas não pode ser assim, ele tem entrada, não tem? Então não pode ser aquela hipótese que você falou, está dando entrada num código e vendendo em outro, não é? Pode. Normalmente, eu pego um caso desse, aí eu vou simplesmente faço a seguinte análise. Essas entradas são sobre que CFOP? Essas pequenas assim. Normalmente é devolução. Quando é devolução, o cara usa a própria nota, usa o próprio código. O que é esse caso? Está dando entrada num código, está vendendo em outro. Em algum lugar dessas 2.500 páginas, vai ter uma descrição, não é igual, parecida. Por quê? A descrição do produto do fornecedor não é necessariamente a mesma descrição que você usa. Vai ser parecida, vocês concordam comigo ou não? Mas igual não vai ser. Então, em algum lugar, tem alguma coisa que significa paleta com osso suína. E se ela não vier fatiada? Foi tu que fatiou. Perceberam a dificuldade disso? E se vier assim, um boi? Porque assim tem, né? A nota fiscal é um boi. Sai picanha, sai alcatra, mas vem um boi. Outro que eu adoro. Cadê? Biscoito Aimoré, 140 gramas, recheado Danix chocolate. O N. Olha lá. 5, 3, 19 mil. Mesmo caso. Em algum lugar, temos caixas deste biscoito dando o inverso. Mas lembre-se, não vai dar, tá? A diferença não vai dar 19.199 não. No mundo real, tem perda, tem erro. Pode ser que dê lá 15 mil. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Não. Pode ser já 23. É um outro número que vai aparecer. Um menos o outro era o que você deveria fazer o quê? Na espontaneidade, o ajuste de estoques. Estamos fazendo? Não. Senhores, isso é uma auditoria, até aqui, de um varejista, de um atacado. Como seria a auditoria com o bloco K? A fórmula muda um pouquinho.
Estoque inicial mais as entradas, mais a produção. Tem que ser igual o que foi consumido na produção, mais o estoque final, mais as saídas. Porque agora eu tenho o que é produzido e o que é consumido. Eu tenho a remessa para industrialização, eu tenho algumas atividades, eu não tenho. Então como é que é a auditoria? Estoque inicial pode ser tanto o inventário, quanto pode ser o K200. Verdade ou não é? Tanto um quanto o outro. O estoque final de um ano é o estoque inicial do outro. Entradas e saídas são notas fiscais eletrônicas. Eu busco diretamente do código que você emite de nota fiscal eletrônica. O que eu não tenho hoje? Aquilo que está ali faltando. Sejam bem-vindos ao bloco K. K230, K235. Entenderam agora o que o povo vai fazer com o bloco K? Esta é a fórmula matemática para a gente chegar ao resultado. Para concluir, senhores e senhoras, como lidar com isso? Eu poderia colocar a vocês diversas maneiras de responder isso. Eu, em alguns momentos, gosto muito de uma frase de Diaco Estes, considerado um administrador do século. Você não pode fazer o trabalho de hoje com os métodos de ontem, se pretende estar no mercado amanhã. Mas hoje eu escolhi trazer uma mensagem de um outro cara que eu também gosto muito, Clouther. Druck. Eita, embolei, hein? Você quer algo novo? Você quer controlar seus estoques? Você quer se superar do fisco? Pare de fazer algo velho. Controlar os estoques da forma que você fez até hoje só vai lhe levar a qualquer auditoria que eu faça na sua empresa hoje, eu quebro você porque está tudo errado. Senhores, aproveitem este prazo que o bloco K está dando, do início da obrigatoriedade. Porque o pau vai quebrar quando você mandar essa informação para o fisco. Porque aí ele vai saber. E o que eu posso fazer durante esses anos aí? Sanear, auditar, controlar, modificar e reestruturar o meu controle e, consequentemente, a minha contabilidade de custos. Porque é uma das coisas mais legais. Todos os projetos de bloco K que eu conheço se pagam quando passa a se mapear custos que estavam ocultos dentro dos processos produtivos. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até outra oportunidade. Convidamos o conselheiro Israel Frota para entregar o certificado ao palestrante. Convidamos agora a Adriana Tonon para prestigiar o nosso convidado com um brinde da nossa parceira Fortes. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos esta noite e informamos que será servido um coquetel no hall deste auditório. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.